Olá, hoje é Dia do Trabalhador e nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção dos acidentes para evitar que vidas sejam perdidas ou membros sejam amputados aí e as pessoas fiquem inválidas. E nos nossos estúdios do RDTV, eu falo com a juíza Graziele Cabral Braga de Lima, gestora regional do Trabalho Seguro. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês abordando um tema tão importante. Certo. Doutora, e assim, dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho de 2022 mostram que Mato Grosso registrou 107 mortes no caso de emprego com carteira assinada, 10.700 acidentes de trabalho, que são 130 a mais aí em relação a 2021. Esses números preocupam? Como que o TRT avalia essa evolução dos acidentes de trabalho e mortes em Mato Grosso? É um número muito preocupante, porque nós tivemos entre 2018 e 2019 uma queda significativa de números de óbitos relacionados a acidentes de trabalho e infelizmente esse número vem aumentando agora recentemente, conforme esses dados que nós temos. E isso mostra que alguma coisa ainda não está correta, mesmo com várias ações, mesmo com nós, o programa Trabalho Seguro, trabalhamos com conscientização, na prevenção dos acidentes, mas ainda nós temos realmente observado que o número de óbitos aumentou. Então, nós não sabemos se isso tem a ver com ainda a questão de saiu da pandemia, se tem, essa situação tem ligação com esse aumento ou simplesmente as ações ainda não estão sendo suficientes. Certo. De forma geral, a gente sabe que a fiscalização ela é bem rigorosa, né? Mas faltam equipamentos ou o fator humano também é preponderante nesse cenário? Veja, o que a gente observa quando se fala em acidente de trabalho é uma dupla, são dois fatores, né? Realmente os dois em conjunto, tá? Ainda existem empresas que não fornecem corretamente os EPIs ou se fornecem, não fiscalizam efetivamente. Mas atualmente observa-se que as empresas estão mais conscientes, a gente tem esse dado, né? Porque elas sabem que além do fator de serem obrigadas, tem aumentado a cultura da prevenção. Só que de nada adianta que uma empresa forneça o melhor EPI, eu nas palestras que eu dou, eu falo, não adianta ela fornecer um EPI de ouro, cravejado de diamante, o melhor do mundo, e o empregado não utilizar de forma correta, certo? Muitas vezes porque é incômodo, é um equipamento, eu fico feia com esse equipamento, e simplesmente é um minuto, um minuto sem, um segundo sem o protetor auricular, há o risco de uma explosão e a pessoa perde a audição. Então, é um fator muito importante que a empresa forneça, mas que o empregado tenha a consciência que é a vida dele, é o membro dele, é a saúde dele. Então, não vai ser a empresa que vai ser prejudicada se acontecer o acidente porque ele não está usando corretamente aquele EPI, é ele. Então, há consciência, nós temos feito muitas ações nesse sentido de conscientizar e mostrar a importância da utilização do EPI, não adianta só o fornecimento. Então, eu digo para você, na minha opinião, é um conjunto de fatores, mas nós temos observado muita falta de consciência da própria vítima, achando que ela pode fazer uma gambiarra, eu tenho ali uma instalação elétrica, em vez de eu chamar o eletricista, eu falo, é mais rápido aqui, eu mesmo vou mexer, nisso toma um choque e morre, ou, entende? São essas situações. Porque eu preguiça, às vezes, de colocar a luva, porque é só para tirar uma sujeirinha e vai lá e às vezes perde o dedo, perde a mão. A gente vê casos assim que às vezes acontecem também, né? Aquela coisa assim, é rapidinho, eu vou ali só resolver uma situação rápida. Vou te dizer, 90% dos acidentes acontecem exatamente pelo ato inseguro. E o ato inseguro, ele é aquele que é feito por causa da pressa, é aquele que você quer fazer uma gambiarra, sabe? Aqui, não vou chamar ali o encarregado, ou a pessoa que mexe com isso, eu mesmo vou fazer porque isso é mais rápido. Então, os atos inseguros, ou quando a pessoa está muito segura de que ela sabe já fazer aquilo, então ela despreza as regras de segurança que ela recebeu, porque ela, já sei fazer isso, não preciso, porque claro, o fator de segurança ele envolve uma demora maior na realização da sua função. Claro que a gente sabe que colocar uma luva, por exemplo, no caso de frigorífico, uma luva de aço,
para você cortar, você vai cortar mais devagar. Você não vai ter a destreza que a gente tem, o tato, mas é necessário. Está protegendo seus membros. Exatamente. E aí, doutora, nesse sentido, não adianta a EPIzação, como se fala, sem a conscientização, né? Sim, isso é muito importante. Nós, no mês de abril, no mês que passou, o Abril Verde, né? É um mês em memória às vítimas de acidente de trabalho, é um mês que a gente intensifica as ações preventivas e de conscientização. Então, nós, o Programa Trabalho Seguro, nós realizamos no estado de Mato Grosso palestras em 7 frigoríficos, né? Esse ano foi o frigorífico escolhido, o ramo, porque tem bastante acidentes. E essas palestras voltadas realmente à conscientização. Nós fomos nos frigoríficos e assim, até de uma maneira, a palestra eu falo que ela é mesmo para chocar. A gente mostra cenas, a gente até entra assim na dor, tem que entrar na dor daquele funcionário, no medo, porque é ele quem vai sofrer as consequências e é dele que é necessário a prevenção, parta dele também. Colocando, inclusive, o seguinte, empregado, você precisa saber que, primeiro, você tem que usar o EPI para proteger a tua vida, certo? Essa é a primeira situação. E segundo, se você não usar, a empresa pode te dispensar por justa causa. E eu defendo que a tolerância é zero, certo? Tolerância, quando se fala em proteção, não usou o EPI, aquele EPI que a falta dele vai trazer uma consequência grave, não está usando, dispensa por justa causa. Ah, pode ser por justa causa, Sim. então. E aí, falando dessa questão dos frigoríficos, né, só para o nosso telespectador entrar aí no assunto melhor, foram registrados 949 acidentes, que é 10% do total. Então, é um número muito expressivo, né? Uma categoria que a gente sabe que tem muita fiscalização, que também tem muito funcionário, mas aí que demanda esse cuidado, né? Exato. O ramo de frigoríficos esse ano foi escolhido para essa intensificação. Na cidade onde eu atuo, que é Colíder, nós temos 2 empresas. É uma cidade pequena, mas veja, nós temos 2 grandes frigoríficos que tem juntando mais de quase 2.000 funcionários. E é um setor que gera grandes riscos. Por quê? Porque é um setor que tem muita insalubridade, é um setor que mexe com faca, né? É um setor de um serviço cansativo. E muitas vezes o cansaço também pode ser um dos motivos, né, da ocorrência de um acidente. Lesões por esforço repetitivo, né? É o tempo todo. É o tempo inteiro. Então, por exemplo, a pessoa que faz um refile de uma peça, né? Ela tá ali com aquele esforço repetitivo. Então, tem muita alergia, muito problema de coluna e cortes, né? Então, é um setor muito que demanda uma atenção maior, não só porque acontece muito acidente, mas por conta da natureza do serviço. E quando a gente olha para Mato Grosso, que é um estado aí eminentemente agrícola, a gente vê que nas áreas rurais também há muitos acidentes e em casos, por exemplo, de silos, em geral são fatais, né? Também há uma preocupação com esse tipo de acidente, de conscientização dos EPIs, enfim. Sim, veja, não esse ano a gente intensificou para os frigoríficos, mas todas as áreas há a campanha de prevenção e com certeza o setor agrícola ele está no radar porque também tem um alto índice de acidentes, como você bem falou. Acidentes em silos, né, que são espaços confinados. Agora, essas últimas semanas do mês de abril, na Vara do Trabalho de Colíder, tivemos vários casos, infelizmente, de acidentes de trabalhos que ocorreram em espaços confinados, certo? Então, é importante existir existe um procedimento que chama diálogo de segurança, diálogo diário de segurança. Então, assim, que as empresas, elas direcionem as atenções, porque falar assim, mas é todo dia falar a mesma coisa? É todo dia falar a mesma coisa. Nesses serviços é necessário que se haja esses diálogos de segurança todo dia antes de começar o trabalho. Para a pessoa, às vezes, lembrar o quanto é perigoso ela estar ali dentro daquele silo, naquele espaço confinado. Já tive casos de trabalhador que foi engolido junto com os grãos. Infelizmente. E aí, nesse sentido, para os empresários, para os proprietários rurais e para os trabalhadores que estão nos assistindo, quais que são os passos aí que a gente tem que observar se a empresa está seguindo para realmente garantir esse trabalho de um meio ambiente aí seguro e saudável? Bom,
pela empresa. Vou rapidamente falar as obrigações, as principais do empregador. O empregador, ele precisa ter uma equipe de segurança do trabalho, fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais naquele ambiente de trabalho, certo? E isso é como se fosse um mapa, um passo a passo do que ele vai fazer conforme a atividade dele para que ele previna os acidentes de trabalho. E dentro disso vão estar treinamentos, né, esses diálogos, dependendo da atividade, que podem ser diários, podem ser semanais. E aí aqui entra o principal. Além da adoção de todas as medidas de segurança, a aquisição e fornecimento de equipamentos de proteção. Mas não é simplesmente fornecer. Eu preciso fornecer equipamentos que sejam corretos, que estejam com data, certificado de validade em dia e mais que sejam treinados os empregados para utilizar corretamente aquele EPI. De nada adianta eu entregar um capacete lindo e maravilhoso se a pessoa não souber usar. Se a pessoa não souber usar. Então, o empregador... E fiscalizar. Olha só, então são várias atitudes. Então, assim, eu entrego o EPI, eu tenho que ensinar o empregado a usar o EPI e tenho que fiscalizar se ele está utilizando. E o empregado, se eu fosse resumir, usar, certo? Usar corretamente o EPI. Eu vou ser até repetitiva. Empregado é a sua vida que está em jogo. Então, você tem que usar, não importa se é ruim, se é chato, se é feio, tem que usar. Com certeza, doutora. E quando a gente passa a falar sobre legislação, no Brasil sempre se discute a atualização de legislação, em relação a essa questão de resguardar o trabalhador, a família, até mesmo a empresa, quando não tem, assim, responsabilidade sempre tem, mas enfim, quando não foi ativa, né, não foi ela que deixou de fornecer e culminou no acidente, a legislação, ela é adequada, ela precisaria passar, na sua opinião, aí por uma atualização? Olha, na verdade, eu vejo que ela é suficiente. Claro que ela poderia ter adequações, poderia ter mudanças, mas o que eu percebo, a gente no Brasil, a gente tem uma cultura, muitas vezes, de querer leis, as leis estão atingindo, né, estão sendo suficientes, mas, na verdade, eu percebo que, muitas vezes, a gente tem muita lei e falta o cuidado na aplicação dessa lei. Então, muitas vezes, não é eu fazer lá várias páginas com uma nova lei, ou aumentar o número de sanções, de penalidades. Eu vejo que o que mais funciona é trabalhar realmente na cultura, na responsabilidade social. Sabe, eu percebo, quando eu vou dar as minhas palestras, eu chamo o empregador ali que está ali na palestra para mostrar o seguinte, a responsabilidade social que se existe em prevenir o acidente, como humano, como pessoa, como parte integrante da sociedade civil, certo? Porque um acidente, ele não gera efeito só para a vítima e só para a família da vítima. Ele traz um efeito para aquela empresa, desestimula outros trabalhadores, a imagem da empresa fica maculada, fica, né, atingida, certo? E fora a sociedade, porque isso gera pessoas fora do mercado de trabalho, pagamento de auxílios pelos órgãos de previdência e sai tudo do nosso bolso, da sociedade. Então vejam que é uma ação global. Então, assim, não adianta, a minha opinião não adianta eu ter muitas leis. Eu preciso ter poucas, a que a gente tem não é tão ruim, certo? Ela pode ter algumas melhores, mas que achar modos que essa legislação seja implementada como ela está prevista. Certo. E quando a gente vai aí para a prática do julgamento dessas ações, a gente está lidando com pessoas que perderam permanentemente mãos, pés, que ficaram inválidas e às vezes que perderam a vida. Como precificar isso, doutora? Qual que é a dificuldade? Imagino que seja muito difícil para quem está do outro lado, ouvindo aquela história da família, o depoimento do momento da morte e ter que impor aí um valor para aquela vida, para aquela mão, para aquele pé, para aquele dedo. É uma das piores tipos de audiência, piores tipos de sentença que um juiz pode ter que proferir. É realmente precificar. Jamais, isso eu falo, inclusive, com as partes, até na tentativa de um acordo, jamais, qualquer dinheiro, bilhões, trilhões, o dinheiro do mundo que eu condenasse uma empresa a pagar
porque a pessoa perdeu a vida, né? Eu tenho casos ali de 2 crianças recentes, 2 crianças, o pai jovem morreu. Como é que a gente coloca um valor? Não tem, isso é muito ruim. O problema é que quando chega no judiciário, certo? A gente acaba, é isso que eu explico. Eu acabo, qual que é a solução? A solução acaba sendo a indenização. Mas precificar, dizer que vai reparar uma mão, um membro, ou até a morte, que perdeu, né? Ou até a morte de uma pessoa, não existe como. Então, é muito difícil, é uma audiência extremamente penosa, uma audiência que gera muita emoção, tem choro. Nós, que já estamos acostumados, ficamos bastante emocionados também. Mas não existe nada, nenhum valor. Mas quando chega na justiça, a gente acaba precisando estabelecer, certo? Mas é muito ruim, por isso que eu digo, a prevenção. Por que o Poder Judiciário e trabalhista, ele faz, nós temos o programa Trabalho Seguro, que é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, para prevenir, porque nós sentimos, né? Nós, juízes do trabalho, sentimos na pele, diariamente, a dor quando acontece um acidente de trabalho. Então, a gente quer ajudar que isso não aconteça, que nós consigamos reduzir os números dos acidentes e das ações de acidente de trabalho. E nesse sentido, como que funciona o programa Trabalho Seguro? Quais são os principais eixos aí que vocês atuam, né? As principais frentes? Então, o programa Trabalho Seguro, ele é do Tribunal Superior do Trabalho, e cada tribunal regional ele tem gestores que atuam na prevenção. Então, são adotadas medidas todos os meses, o ano todo, medidas de prevenção, como palestras, conscientização, seminário, entrevistas, divulgação realmente da necessidade de prevenir os acidentes de trabalho. Abril, como eu falei, é o mês que acabou de encerrar, e é o Abril Verde, é um mês onde se intensifica, porque ele é o mês em memória das vítimas, internacional, né, das vítimas de acidente de trabalho. Então, esse é o trabalho do programa Trabalho Seguro, de conscientizar, né, vou usar uma expressão até assim, bater duro na necessidade de prevenir, e trabalhando tanto com empregados e empregadores, nessa conscientização, mudança de cultura, sabe? Chegar para o empregador e falar assim, olha, não é porque você vai pagar uma multa que você tem que cuidar, que você tem que prevenir, é a sua responsabilidade social. E quem quiser denunciar, doutora, essas situações, que órgãos que deve procurar, como que funciona? A senhora poderia orientar o trabalhador que está assistindo, que de repente está aí numa situação insalubre e gostaria de denunciar? Sim, são 2 canais. A Justiça do Trabalho não, porque o nosso caso só chega lá quando já aconteceu, infelizmente. Então, são duas opções. O Ministério Público do Trabalho, tá, que são os procuradores do trabalho, e é possível entrar no site, fazer denúncia anônima, inclusive, e também as superintendências regionais do trabalho, as antigas delegacias regionais do trabalho, que são os fiscais do trabalho, que também são responsáveis por essa fiscalização direta nas empresas, em loco, mas também recebem as denúncias. Certo. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final, hoje é Dia do Trabalhador, para todas as pessoas que estão nos assistindo aí, sobre essa importância realmente da prevenção, de preservar a própria vida, do próprio colega também que está ali às vezes atuando ao lado, lembrar ele, ó, você está esquecendo de pôr a luva, vamos trabalhar certinho. Bom, primeiro eu quero parabenizar a todos os trabalhadores por esse dia, importante a comemoração sempre, lembrando que essa força que move, né, o nosso país, mas lembrar que esta força, ela precisa estar rígida, ela precisa estar saudável, porque atrás de um trabalhador tem um pai, tem um marido, tem um filho, tem um irmão, tem você. Então, lembrar sempre que a sua consciência, a sua atuação na prevenção da sua saúde é algo bom para você. Eu não vou usar o equipamento de proteção porque a minha empresa está exigindo, o meu patrão está exigindo. Eu vou usar porque eu quero proteger a minha vida. E eu
como bem falou, e eu também vou atuar como meu colega quando eu verificar. Isso é empatia, isso é a criação de um ambiente saudável. Nós passamos muito mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. E aquele teu colega de trabalho muitas vezes pode estar passando por um problema, pode estar desatento, você pode ajudar. Então, a prevenção, nesse Dia do Trabalhador, eu parabenizo a todos vocês pela data e friso novamente que em questão de saúde e segurança do trabalho, a prevenção é sempre o melhor caminho e você é a principal pessoa que pode prevenir e evitar o acidente com você e com seus colegas. Tá certo, muito obrigada, doutora, pela presença. Você assistiu, então, uma entrevista com a juíza Graziele Cabral Braga de Lima, gestora regional do Trabalho Seguro aqui em Mato Grosso. Nós falamos, então, aí sobre a necessidade da prevenção do uso de EPIs e também sobre os casos de acidente de trabalho no estado de Mato Grosso. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.